Você que é um profissional que está aí tentando se reinventar nesse novo momento, nesse cenário de pandemia. E a gente, durante toda essa semana, a gente vai trazendo aqui convidados especiais, pessoas especialistas nessa área, para bater um papo com a gente, para esclarecer. E hoje a gente tem aqui a alegria de receber Kellermann Martins. Kellermann é consultor de negócios, é fundador e CEO do Grupo KIM, professor de MBA e pós-graduação em gestão. Kellermann, seja bem-vindo, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente nessa bancada. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder falar sobre um tema tão relevante que é o empreendedorismo. E parabéns pela rádio por dedicar uma semana à classe que faz com que emprego e renda nesse país sustenta a economia. Muito bem. Kellermann, a gente hoje também traz aqui um pouco essa discussão sobre... A gente até fez uma pergunta aqui logo no início do programa. O que é que o nosso ouvinte, o nosso espectador acha, que característica um profissional deve ter fundamental para que ele se sobressaia nesse cenário que a gente está vivendo agora, né? E a gente fala desse profissional do presente, do futuro, mas diante desse cenário de tantas incertezas, que profissional é esse, né? Qual é, nessa fase que a gente está vivendo agora, como é que a gente pode definir, digamos assim, como é que um profissional pode se sobressair nesse cenário? Muito bem. O elenco, né, de competências é tão grande que eu não conseguiria no programa inteiro, né, dizer. E por que isso? Porque as empresas cada vez mais estão mais exigentes. E por que as empresas estão exigentes? Como consequência das exigências dos consumidores. O cliente hoje não se contenta mais com um serviço razoável. Ele quer experiência, ele quer encantamento. O cliente quer ser surpreendido. Então, e pasmem, não é apenas esse cliente mais sofisticado, um cliente acostumado a viagens internacionais. Não. O consumidor comum, né? Aquele pequeno consumidor que tem uma renda baixa, quando ele vai a um restaurante mais ou menos, que é o que o dinheiro dele comporta, ele quer encantamento. Sim. Quando aquela pessoa que ganhou o auxílio emergencial vai a um shopping, ele quer nesse shopping ser bem atendido, bem tratado. Então, em função disso, qual é o cenário? Muitas exigências hoje recaem sobre o profissional. Eu vou listar 3 que, para mim, elas são atemporais. Não é agora na pandemia, mas em qualquer época, cada vez mais vão ser exigidos desse profissional. Primeiro ponto, ética, né? Então, não adianta você ser competente se você não é confiável. Então, a ética é a base para que você trabalhe, para que você possa, de fato, fazer as entregas que você é contratado. E ética não é apenas no aspecto da honestidade, que isso se espera, mas também a ética nas relações. Não provocar no clima interno atritos, fofocas, que destroem carreiras, né? Ambições desmedidas, onde você coloca a sua carreira acima do interesse da organização. Então, essa ética permeando vários aspectos da conduta desse profissional. Então, uma coisa que a empresa espera é ética, né? Segundo ponto, inovação. Nós não teremos mais o mundo que nós conhecíamos antes de 2020. Aquele mundo ficou para trás. E que mundo novo é esse? Está se desenhando. Ninguém sabe ainda. Mas uma coisa é fato. Nós estamos numa travessia. Imagine um rio, né, com correntezas fortíssimas. Onde nós fomos lançados nesse rio, não estamos mais
na margem de onde partimos, mas também não chegamos do outro lado da margem. E lembrando, Kellermann, e também nosso ouvinte, que estamos também em embarcações muito distintas, né? Muito bem. E a correnteza, por ser forte, vai exigir de que, se você tiver só a nado, é uma forma de vencer essa correnteza. Se você tiver numa canoa, é outra forma. Se você tiver num barco a vela, é outra. Se você tiver num barco a motor, né, com 60 HP, é uma coisa, né, HP. Se você tiver num barco com 500 HPs, é outra. Então, infelizmente, não estamos em pé de igualdade de como chegar do outro lado. E aí vem um aspecto importante: inovação. A inovação é aquilo que pode encurtar esse percurso, justamente onde cada profissional, mas também o empresário, o executivo, o líder, juntos, devem buscar novas formas de fazer, de entregar, de surpreender. E como esse tema inovação é absurdamente amplo, eu só vou deixar o tópico de que é preciso se reinventar, né? No terceiro item é o aspecto da competência comportamental. E a competência comportamental vai, né, de você, desde o básico de saber lidar com adversidades. Então, o profissional que foi preparado lá atrás para uma pista reta, né, sem obstáculos, onde ele estudou, se preparou profissionalmente, mas para um cenário sem grandes adversidades, ele está encontrando muita dificuldade. Esse profissional está em crise. E a crise dele não é vista, porque é uma crise interna. Verdade. Né? Tem a externa da pandemia? Tem. Tem o da economia? Tem. Isso tudo todo mundo está vendo. E as crises internas não faladas? E ele também, às vezes, nem domina, nem sabe que crises são essas. Ele não consegue ainda descrever que emoções e que situações ele está vivendo internamente, porque é tudo muito rápido, né? Tudo muito... num dia é uma coisa, no outro dia já é outra. E sem suporte, que para mim é uma coisa estarrecedora, né? Então, assim, hoje parece que todo mundo só quer falar de uma única coisa: o vírus e os impactos dele. Mas e os impactos emocionais? Quantas pessoas em depressão? Quantas pessoas em tristeza profunda? Quantas pessoas em desespero? Adoecendo com um estado de ansiedade elevada, porque não sabe se terão seu emprego, não sabe se a família vai comer no amanhã se ele perder seu posto de trabalho. E parece que não tem muita gente perguntando e interessado sobre isso. Mas isso está impactando a todos. Sim. Os que estão desempregados e já sofrendo, mas também os que estão empregados e não sabem se o terão amanhã. Então, lidar com adversidades, né, lidar com suas expectativas que podem ser frustradas do amanhã, exige um conjunto de competências comportamentais que vão além do pensamento, do conhecimento, até do know-how. Sim. Até do know-how, na experiência de fazer. É como você chega para alguns profissionais e ele diz: olha, eu sei fazer, eu tenho experiência de 15 anos na área comercial. Aí você traz para um cenário, quando ele chega dentro da empresa, a empresa com aquelas metas, numa situação como está hoje, tendo que pagar salários, tendo que pagar o custo da operação da empresa, cobrança em cima desse colaborador, desse gestor, é diferente do que era lá atrás. Então, como é que ele lida com essa adversidade, com esses obstáculos novos? A gente conversava aqui mais cedo, antes de Kellermann chegar aqui, não é, Márcio, nos bastidores, né, falando justamente sobre isso. Será que um currículo é suficiente, né, Márcio? Será que essa capacidade de adaptação, de flexibilização que Kellermann traz aqui também é muito, mas imagine, né, Márcio, essa flexibilização, as pessoas estão preparadas porque não é uma adaptação simples, as pessoas já alargaram todos os seus limites, né? Você tem um limite aqui, você vai alargando o seu limite, vai afastando um pouquinho mais, até o ponto que você não consegue mais lidar com aquilo, né? Isso.
E que bom que você, né, trouxe esse tema, porque alguns estudos mostram que algumas pessoas vão levar de 5 a 10 anos para conseguirem se reequilibrar em relação ao que eram e estavam antes da pandemia. Sim, alguns vão se adaptar um pouco mais rápido, 1 ano, 2 anos, 3, mas alguns vão levar de 5 a 10 anos. Veja, isso é muito delicado. Então, essas pessoas precisam de ajuda. Elas precisam de ajuda, elas estão vivendo a sua angústia interior e precisam escutar o que fazerem com esse estado de ansiedade que estão dentro dela. Porque se elas não forem ajudadas, infelizmente, elas adoecerão. E o adoecer passa por várias etapas, das mais simples, como uma gastrite que vai somatizando, né, como um mal-estar, como tontura, dor de cabeça, que hoje você vê que aumentou. Tudo isso é o que? O estado de ansiedade faz as pessoas também adoecerem, se ausentarem do trabalho. Consequências da nova realidade, né? Desse novo normal que as pessoas chamam. E, Carla Hermani, em relação às profissões, né? O que é que a gente pode ter de conclusões em relação a isso, né? Surgiram novas profissões, outras estão ficando para trás. Em sua opinião, né? O que pode nascer a partir desse novo momento ou se fortalecer, né? O que já existia? Muito bem. Falar sobre novas profissões, no mínimo hoje, é bastante arriscado. Mas o que nós podemos dialogar aqui é lidar com o que está em curso. O que é que está em curso? Nós temos 3 forças que estão impactando essas profissões do futuro e também já do presente. Uma primeira força é a internet das coisas, né? Que são exatamente o que? A tranca elétrica da sua casa, né? Os equipamentos que vão, por comando de voz, acender, né? Acionar equipamentos, etc. Ou remotamente podem fazer isso. Os equipamentos autônomos, né? Que inclusive limpam a casa sozinhos e tudo mais, né? São capazes de aquecer uma comida antes de você chegar em casa. Ou seja, tem um monte de coisas aí dentro de automação para a nossa vida pessoal. Um segundo ponto que vai influenciar muito na profissão do futuro é a inteligência artificial. Então, um exemplo claro sobre isso é o computador da IBM Watson. É o supercomputador da IBM. Esse computador já está em operação há vários anos. O Watson, ele é capaz de dar um diagnóstico sobre qualquer doença melhor do que qualquer especialista do mundo. Se você juntar os principais cientistas do mundo sobre determinado diagnóstico, este computador é capaz de dar um diagnóstico melhor. Por quê? Porque ele foi alimentado com todas as informações desses maiores especialistas. Então, o Watson responde sobre saúde, educação, agricultura, bancos, cultura e sobre qualquer outro assunto. Então, o que é que você está vendo? Primeiro, nem todos nós podemos contratar horas do Watson, mas essa é uma solução que a IBM vai oferecer, por exemplo, para você ser consultado remotamente, né? Então, uma empresa pode contratar a inteligência artificial do Watson para oferecer diagnóstico à distância, onde você teria que preencher dados ou informar dados e no final ele fechar um diagnóstico. Então, a inteligência artificial é o segundo fator que vai influenciar decisivamente. E tem um terceiro, que esse é fruto dessa pandemia, né? Que é o uso intenso das máquinas como um todo, né? Em todas as áreas, né? Que vai desde aplicativos que você utiliza, de coisas que você fazia e hoje você não precisa mais, como também o uso de máquinas intensamente e de tecnologia dentro das organizações, na vida pessoal, no trânsito, em tudo.
Então, esses 3 fatores, infelizmente, vão reduzir drasticamente a oferta de emprego no mundo. Para ser mais claro, eles vão substituir uma boa parte da população mundial. Por quê? Pelo fato de proporcionarem ganhos elevados financeiros, econômicos, porque é mais barato contratar essa tecnologia do que contratar pessoas. E essa tecnologia não tem problemas, não tem família, não tem dor de cabeça, não é? Não adoece emocionalmente. Exatamente. Então, você me fez, Márcio, uma pergunta muito importante. E a profissão do futuro? Será aquela que não vai concorrer com as máquinas? Porque se estivermos hoje ocupando o lugar dessas máquinas, nós não venceremos essa batalha. Porque elas são mais rápidas, são mais baratas e são mais eficientes. Então, por exemplo, é difícil uma máquina fazer jornalismo. Ela pode trazer dados, sim. Ela pode apresentar melhor do que vocês o dia de hoje, o que é que está acontecendo na política, na economia. Pode colocar um bonequinho virtual aqui, pode, uma bonequinha, né? Mas assim, colocar opinião, falar de como entrevistar alguém dentro de uma lógica que a cada pergunta você lança uma nova e não tem uma programação de bolso, que eu sei como vive, né, vocês aqui, a emoção do início ao final. Tem um roteiro geral, mas ele é desenhado e construído na medida das entrevistas, das interações. Então, dificilmente uma máquina vai fazer isso. Kellermann, no futuro poderá. Mas veja, há muito chão até chegar aí. Então, aquele médico que atendia no seu consultório, só passando receita, esse médico vai estar fora. Porque o que o paciente não espera não é isso. Isso ele já vai ter. O que ele espera é a interação desse médico no campo emocional, de como é que ele tem lidado com isso, como é que ele tem que fazer o tratamento. Porque passar um tratamento e o seu paciente não aplicar o tratamento, não resolve. Então, esse médico terá que ser habilidoso no campo humano para engajar seus pacientes a cumprirem o tratamento. Sim. Porque ele diz lá, você tem que tomar esse remédio 3 vezes ao dia de tantas e tantas horas. Se a dosagem é essa, o médico não pode achar que ele fez isso e está tudo resolvido. Se ele não acompanhar, né? Se ele não acompanhar. E se for um idoso? Que orientação ele precisa dar para esse idoso ter um apoio da família e cumprir isso? Então, esse médico terá que entrar em outros campos para ele não competir com a máquina nesses aspectos. Então, Márcio, lógico que eu não consigo dizer aqui o rol das profissões, mas é muito fácil ver em toda e qualquer profissão que você está, se você está num campo mecanizado, repetitivo, rotineiro, onde você onde não exige da sua inteligência, muito mais da sua força de trabalho, com certeza a maioria dessas funções, se não todas, serão substituídas. Ficar pelo caminho, né? Fica pelo caminho. E aí já é um alerta. É agora. A hora é agora. Não vai esperar um curso sobre a profissão do futuro. Comece a reinventar a sua. Dentro do que você faz, comece a ser útil em algo a mais do que apenas a rotina do que você entrega. Perfeito. A gente, antes da pandemia, bem antes, eu ouvi algumas pessoas comentando que as profissões do futuro seriam profissões que ofereceriam qualidade de vida também à população, porque aí veio a pandemia que praticamente anulou a qualidade de vida da maior parte da população, ou pelo menos diminuiu drasticamente, principalmente aquelas pessoas mais carentes que nunca nem tiveram muitas oportunidades de ter um momento de lazer, né? E aí você vem para esse momento de pandemia e essas profissões que também oferecem qualidade de vida, bem-estar para as pessoas, também pode ser algo que será muito buscado, né, ao longo aí também desses próximos anos. Né? Muito. E digo, essa qualidade de vida e bem-estar, não vamos pensar apenas em algo como um spa, mas ela vai estar em todos os locais. Isso. Exemplo, eu vou a um restaurante no final de semana com minha família. Eu não espero apenas uma boa comida. Então, ao chegar nesse restaurante, se ele tiver verde, se ele tiver uma música que possa me relaxar, se remeter à natureza,
Se ali o teto, né, como a gente chama, o pé direito for alto, vai dar uma sensação de liberdade, de você estar ao ar livre, né? Se for pensado em áreas onde as crianças não fiquem tão impacientes e elas possam ter, talvez o próprio restaurante, um auxílio ali para engajá-las em algo bacana. Eu fui para um hotel recentemente, que eu atendo um cliente, né? Nós estivemos lá na região da Bahia, no litoral, onde tem grandes resorts. Num desses resorts, nós nos hospedamos, porque era negócio, fomos lá para uma reunião com o diretor desse grupo. E me impressionou duas coisas. Primeiro, as crianças tinham uma programação cultural. Ah, que legal. Não era lazer. Lógico que para a criança era lazer. Então, por exemplo, durante os 5 dias, as crianças estavam envolvidas em atividades culturais sem saberem que era cultural. Então, ia explicar sobre o mangue, mas elas iam também se divertir. Tinham os coletinhos, elas se transformaram como se fossem agentes, né? Onde tinham equipes. Estavam fazendo uma exploração do local. Uma exploração. Né? Então, no final, né? Os pais dessas crianças vão retornar com elas, com bem-estar, mas também mais evoluídas quanto a como lidar com a natureza. Perfeito. Então, quando você fala em bem-estar, né, a gente tem que ir além, mas tem que juntar também o útil ao agradável. Então, desde um hotel que precisa ocupar as crianças para que seus pais estejam... possam relaxar, até porque foi por isso que eles foram para um hotel. Para relaxar, às vezes já tem uma rotina de trabalho pesada, mas não pegar as crianças, como você vê em alguns hotéis, e joga lá dentro de uma área que é uma verdadeira confusão, agita as crianças, né? Elas se divertem, sim, mas esse hotel já foi além, né? Eu quero trazer também qualidade de vida na medida que esta criança vai saber se inserir melhor no seu contexto social, na sociedade, na natureza e tudo mais. Então, sem dúvida nenhuma, o homem precisa viver melhor. Por quê? Porque venderam uma mentira para nós, né? Eu completo agora em julho 54 anos. Ainda sou jovem. Jovem. Né? Ainda sou jovem. Assim me sinto e me ajuda muito a evoluir. Mas eu me lembro de há 25 anos atrás, qual era a promessa da evolução nas profissões. Eu era professor na UNP, né? E nessa época, nós falávamos para os alunos, porque era o que as pesquisas diziam, que a mecanização, a automação, liberaria o homem das atividades rotineiras e nós teríamos mais tempo. Mais lazer. Mais lazer, mais qualidade de vida. E o que foi que nós vimos? O contrário. Uhum. A tecnologia aumentou o seu uso, né? E aí o homem ficou mais ocupado. Além de termos que trabalhar no nosso horário de trabalho, sem querer pelas redes sociais, continuamos trabalhando em casa. Nos finais de semana. Não era nada, é um e-mail que você respondeu, um WhatsApp que você teve que dar um retorno que estava pendente. E as pessoas, Kellermann, elas também esquecem que você tem um horário a cumprir, né? Às vezes você atende ali uma pessoa porque você precisa, você tem um fornecedor que precisa de uma resposta, você tem um parceiro comercial, qualquer coisa do tipo. A gente que trabalha com produção de conteúdo, por exemplo, precisa fechar uma entrevista, uma coisa, a gente acaba também se estendendo um pouco, porque tudo aquilo... Né? Eu aperriei Kellermann, por exemplo, talvez fora do horário dele de trabalho, mas... Para mim foi uma alegria. Mas existe um pouco isso, né? A gente perde um pouco a noção desse limite também, muito bem, né? Foi ótimo você trazer isso. Porque as empresas que tiverem bom senso, elas vão compreender que agora não importa mais o ponto e o cartão de entrada. Por quê? Porque esse colaborador, essa colaboradora, ela já está desenvolvendo atividades, né, remotamente. Na hora que você, por responsabilidade, interesse, teve que trabalhar para agendar uma entrevista num horário fora, também a organização que pensa nesse futuro, ela vai começar a entender que sua jornada interna não precisa ser a mesma.
porque pressupõe também uma flexibilidade, porque você também vai ter que agir. Agora, tem alguns países que estão evoluídos nisso. Por exemplo, a Noruega. A Noruega entrou num campo de guerra com a tecnologia nesse sentido para dar qualidade de vida. Um executivo brasileiro passou, a corporação que ele trabalha é internacional, ele foi transferido para a Noruega e chegando lá ele foi repreendido. Por quê? Porque é comum aqui no Brasil, ele tinha um assunto importantíssimo, urgente, e teve que mandar um e-mail por volta das 19 horas para outro diretor. No outro dia ele foi chamado a atenção de que ele não poderia, no horário que ele deveria estar com a família, que ele deveria estar talvez num descanso ou em alguma atividade de entretenimento ou mesmo qualquer outra coisa, como não fazer nada, seria uma opção dele, mas ele não poderia trabalhar. Veja como eles estão muito à frente de nós. Então é a empresa repreendendo e tal, mas veja, para chegar até aí é uma evolução. Hoje, se o Brasil quisesse virar essa chave, pronto, ninguém pode mais se comunicar, pronto, travou o país. Verdade. Né? Como seria? Difícil. Lá eles estão avançados porque eles descobriram que a tecnologia deve entrar para liberar o homem para uma vida melhor. E não a tecnologia ser utilizada apenas como fim econômico, de progresso, de crescimento. E o homem viver ainda mais intensamente esse trabalho do que as cargas de trabalho que ele já tinha anteriormente. Então eu vejo que nós estamos nesse rio. Também nós estamos nessa transição. Mas concordo com você, tudo aponta para que a gente cuide. Quando eu digo a gente, empresa, empresários, executivos, líderes como um todo e colaboradores, comece a pensar em como equilibrar a nossa vida pessoal com o trabalho. Você que acabou de ligar o seu rádio, nós estamos conversando com o consultor de negócios, Kellermann Martins. A gente está falando aqui sobre empreendedorismo, trabalho, profissões, né? Profissões do futuro, o que é que a gente pode fazer. E Márcio Araújo tem alguma pergunta aqui também para o nosso Kellermann Martins. E falar justamente sobre a comunicação, né, Kellermann? A gente vê que as empresas estão nesse novo ambiente de reuniões virtuais, de comunicação muito mais pela tecnologia, mas você acredita que o olho no olho, assim, não é muito mais importante? Como é que você poderia explicar um pouco sobre isso? Deixa eu só complementar aqui essa informação de Márcio, né? A comunicação tem sido extremamente afetada nessa fase. A gente está aqui de máscara, né? A gente está conversando de máscara. O problema, entre aspas, da comunicação já começa de eu não conseguir ver... Uma pequena barreira, né? E aí, o que é que a gente deve aprender de novo? Porque a comunicação mudou completamente, né? As empresas, as pessoas. Olha, que delícia de pergunta. Eu costumo colocar que tudo que é escasso tem mais valor. Então, por que o diamante tem um valor tão elevado? Exatamente porque ele é raro. Porque se você, em toda esquina, a cada palmo, encontrasse um diamante, ele não valeria nada, mesmo sendo um diamante. Então, tudo que é raro, tudo que é nobre, que é o caso do ouro, é um metal... né, que é de alta resiliência, ele não se contamina, né, ele tem um brilho, etc. Então, o que está acontecendo com essa importância aí, né, do olho no olho, é isso. Antes, nós não tínhamos ideia, e tínhamos, talvez uma ideia geral, de quão importante era. Então, eu vou colocar um caso real. Por exemplo... eu tenho uma filha de 7 anos. Ela ama tecnologia porque ela nasceu imersa no mundo da tecnologia. Mas se você quiser transformar uma guerra lá em casa, você fala em aula online. Esse nome online virou um verdadeiro monstro, né? Então aquilo que era gostoso, que era progresso, que era bacana, hoje já passa a ter um ranço para algumas pessoas. Porque o que é que elas entenderam? Esse tal do online me distanciou dos meus amigos.
do convívio, do intervalo, da brincadeira. Então, ficou chato. Quer dizer, a educação se transformou em estar de frente para um computador e ter só aulinha do que significa cada coisa dessa. E onde está a aprendizagem social? De como lidar com o outro, com a brincadeira do outro, mas também com as ofensas do outro. Faz parte. É a preparação. A negociação da vida, né? Sim, é a preparação para a vida, né? E a dificuldade que se tem. Então, cada vez mais, o olho no olho será mais valorizado. Agora, ele deve ser utilizado de forma a ocupar o seu devido lugar. Tem reuniões, por exemplo, que hoje dá para você fazer à distância, são reuniões pontuais, onde você mostra indicadores, isso, aquilo, a empresa... Né? Eu faço reunião semanal com gestores de vários estados. Toda semana tem uma empresa que funciona bem. Mas quando você precisa de um momento de feedback, quando você precisa de um momento de sentar com essa pessoa para conseguir aprofundar aquela conversa, o presencial é fundamental. Como eu falava do médico. Talvez um diagnóstico ou até o tratamento possa ser dado, mas aquela conversa de acolhimento do médico, de passar segurança, né? De convencer de que aquele tratamento de fato vai gerar um progresso, um bem-estar, é fundamental. Então, sim, cada vez mais vai ser mais valioso e caro. Olha só o que eu vou dizer. Então, por exemplo, vai ter o preço do normal. Ah, mas é presencial. Vai ser mais caro. Por quê? Porque é um bem escasso. Exatamente. E vai ser melhor utilizado. Agora são 10 horas e 46 minutos. Mas vamos dar um tempinho aqui para Kellermann tomar um copinho d'água, para a gente dar uma respiradinha aqui. Daqui a pouco a gente retoma trazendo mais informações aqui, tem mais perguntas aqui e a gente vai registrar a participação dos nossos ouvintes. Já aproveito, 981 16 40 89, mande sua mensagem para nós. Nós também estamos ao vivo pelo YouTube, youtube.com/Jovem Pan News Natal. Mande lá a sua mensagem pelo chat. Já a gente retoma com esses assuntos. Pan News em Revista Natal. Semana do Trabalhador Empreendedor, no Sistema Tribuna de Comunicação. Oferecimento, UNP 40 anos. Sua história é nossa história. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte, parceiro do desenvolvimento social e econômico do nosso estado. Esta é a Jovem Pan News Natal, emissora do Sistema Tribuna de Comunicação. Política, economia, esporte, entretenimento, cotidiano e tudo o que for relevante para a vida dos potiguares. Você ouve na Jovem Pan News Natal. Transmissão multiplataforma em todas as redes digitais. Jovem Pan News Natal, 93,5 FM. Emissora do Sistema Tribuna de Comunicação. Semana do Trabalhador e Empreendedor no Sistema Tribuna de Comunicação, de 1º a 7 de maio. Matérias no impresso e no portal. Na Jovem Pan News Natal, entrevistas com consultores, informações sobre o mercado de trabalho atualmente, análise de empreendedorismo, tudo para o sucesso profissional e nos negócios. Semana do Trabalhador e Empreendedor no Sistema Tribuna de Comunicação. Oferecimento, UNP 40 anos. Sua história é nossa história. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte, parceiro do desenvolvimento social e econômico do estado. Tudo que é bom tem no Bom Vizinho. Tudo que é bom vai pro seu carrinho. Toda semana tem promoção, tem feirão, entrega em domicílio, vantagens no cartão. Tem padaria de sonho e atendimento campeão. Comodidade, facilidade, novidade de montão. Tudo que é bom tem no Bom Vizinho. Tudo que é bom vai pro seu carrinho. É demais, o Bom Vizinho. Um projeto cultural pode começar com uma ideia, com um passo, com apenas uma nota.
mais um incentivo, todos encontram no mesmo lugar, no edital Sebrae de Economia Criativa. Um incentivo de quem acredita e apoia os artistas potiguares. Acesse material.rn.sebrae.com.br/economia criativa e inscreva o seu projeto nas áreas de artesanato, artes visuais, artes cênicas, literatura, dança, audiovisual e música. Sebrae RN. Rede Jovem Pan News. Emissora do Sistema Tribuna de Comunicação. Semana do Trabalhador Empreendedor, no Sistema Tribuna de Comunicação. Oferecimento, UNP 40 anos. Sua história é nossa história. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte, parceiro do desenvolvimento social e econômico do nosso estado. Pan News em Revista Natal. De olho no relógio, 10h50. Repita. 10 horas e 50 minutos, de volta com o Pan News em Revista. E você aí, artista ou produtor cultural, que tal um ajudão para tirar aquele projeto do papel? Se liga que o edital Sebrae de Economia Criativa já foi lançado. Tá esperando o quê para inscrever o seu projeto? Acesse rn.sebrae.com.br/economia criativa e inscreva o seu projeto nas áreas de artesanato, artes visuais, artes cênicas, literatura, dança, audiovisual e música. Edital Sebrae de Economia Criativa. Um incentivo de quem acredita e apoia os artistas potiguares. Sebrae RN. Nosso abraço aqui aos nossos ouvintes que participam conosco. Aproveite e mande sua mensagem. Ainda dá tempo, a gente está quase finalizando o Pan News em Revista, mas hoje a gente conversa aqui com um consultor de negócios, fundador e CEO do Grupo KIM, professor de MBA e pós-graduação em gestão, Kellermann Martins. A gente está falando aqui sobre os novos profissionais, como devem ser esses profissionais, né? E a gente traz agora um pouco, Kellermann, a gente não tem tanto tempo, mas dá tempo a gente falar desse assunto, sobre o ponto de vista agora do empregador, né? Quais os anseios desse empregador nesse cenário de pandemia? A gente sabe que nesse formato que a gente está agora de home office, né, as equipes elas estão mais reduzidas ou estão trabalhando à distância. Como é que faz o empregador, o empreendedor, para que os seus colaboradores se comprometam com o propósito da empresa, por exemplo? Porque a gente sabe que uma empresa ela só vai para frente se todo mundo estiver comprometido com aquele propósito, né? Você percebe que algumas empresas elas estavam mais alocadas a o como fazer. E o como fazer é voltado para a tarefa. Essa empresa foi muito impactada na pandemia, porque antes disso vem a pergunta: por que você faz o que você faz? O porquê é a causa, é a razão, é a missão. Né? Então, uma empresa desprovida de propósito e missão terá muita dificuldade, porque ela não vai conseguir vigiar o seu colaborador. Espera aí, ele está num trabalho remoto. Será se ele está mesmo trabalhando nesse momento? Tem isso também. Eu faço o quê? Eu boto uma câmera, né? Eu boto... Ele tem que me provar... Um chip, né, no seu chip, colaborador. Né? Um drone para acompanhar onde ele está. Não, nós não estamos mais nessa possibilidade. A empresa que tentar fazer isso vai gastar recurso e não vai conseguir o seu objetivo. Então, qual é a forma que eu tenho de ligar, né, de prender a atenção, de comprometer esse colaborador? Justamente por meio de um propósito forte. Então, tem uma pergunta que é feita, que este empregador precisa, nesse momento, se fazer, que é: se minha empresa não existisse, ela impactaria o mercado que eu atuo ou a vida das pessoas? Se alguém responder assim: não, se a minha não existir, o concorrente cobre. Pelo contrário, ele vai ocupar a fatia que eu ocupava. Uhum. Mas se essa empresa vai fazer falta, é porque ela tem um propósito. Sim. E se ela ainda não tem, é a hora de começar a construir. Então, assim, vou falar de uma coisa simples. Supermercado. Eu posso falar sobre esse tema porque eu era diretor do curso de administração na época que o Nordestão foi a primeira empresa a pagar, tirando do seu bolso integralmente, curso de gestão para quem estava em suas lojas. Na época,
nem todo mundo entendeu aquele movimento. Mas o que é que ele estava fazendo? Eu estou investindo nesse colaborador e amanhã ele mais preparado, ele vai também dar retorno para a minha empresa. Perfeito. Né? Então, qual foi a consciência aí de uma empresa que estava além só de vender muito, mas querer um colaborador mais preparado e satisfeito, porque quem é que não fica satisfeito recebendo um benefício disso? Você chegar em casa e dizer, olha, a empresa está custeando aquele curso que eu tanto queria fazer e não pude. Então fica uma gratidão espontânea, natural, e a tendência é um colaborador satisfeito fazer com que seus clientes se tornem também clientes satisfeitos. O primeiro que tem que estar satisfeito na sua organização não é o cliente, é o colaborador, porque quem gera a satisfação do cliente é o colaborador. Colaboradores insatisfeitos não fazem com que os clientes sejam realizados, etc. Então, nesse momento, o empreendedor, o empregador, o empresário, ele deve sair dessa zona de controle e tentar ligar os colaboradores a uma causa. E o Nordestão, que é o supermercado que agora falo, ele cresceu com base numa causa, em ajudar aqueles colaboradores a crescerem, a quando chegar um cliente nunca ficar desorientado no supermercado, a facilitar a dona de casa para embalar a sua feira. Ele não via aquilo como um custo a mais. Quer dizer, além de eu ter um caixa, eu ainda tenho que ter um embalador para cada check-out. O que é que ele via ali? Não, como a oportunidade de facilitar aquilo que você falava no início, qualidade de vida. E depois trouxe a embalagem para indicar o que era gelado, no que não era. E essa pessoa, né, depois gastou no estacionamento para colocar cobertura, e quando você chegar lá, seu carro não está, né, pegando exposto, fogo, né? E você entrar num carro quente e adoecer, que é meu caso, né, que tem um pouco de sinusite, para mim é muito difícil. Então, quer dizer, esse supermercado foi demonstrando que se importava com seus clientes e com seus colaboradores. Então, naturalmente, há uma reciprocidade. Essas pessoas tendem a devolver aquilo que receberam. Então, o empregador precisa ter causa, precisa ter propósito, tem que estar olhando para o futuro, lidando com essa pandemia, mas de forma muito autêntica, cuidando do seu time, das pessoas da sua empresa. Kellermane Martins, a gente infelizmente está aqui já estourando o tempo dos meninos do esporte, que vai começar agora o Tribuna Esporte. Pelo menos umas 2 horas. Mas a gente teria que passar uma semana inteira conversando com você aqui, porque a gente teria muitos outros assuntos aqui a tratar, mas a gente agradece imensamente pela gentileza de vir até aqui conversar com a gente. A gente espera estar com você em outras oportunidades para a gente poder explorar muitos outros assuntos. Parabéns pelo trabalho. Inclusive, eu queria que você deixasse aqui também para os nossos ouvintes, espectadores, né? Quando um profissional deseja, né, evoluir, crescer, deseja buscar esses caminhos, como é que ele faz para te procurar, para te encontrar, né? Muito bem. Agradeço o convite e, de antemão, já quero deixar para vocês a minha disponibilidade. É um trabalho muito sério, o que a Jovem Pan News vem fazendo em Natal e que tem meu respeito. E sempre que vocês precisarem, estarei à disposição para integrar um momento do programa. Tem o site da KEM, KEM.com.br, lá fala muito sobre a nossa empresa, várias atividades para o empresário, mas também para o colaborador, o gestor. E tem o meu perfil no Instagram, que é fácil, é @Kellermane. Né? Então, tem um nome diferente nessa hora, ajuda. Não precisa de Kellermane 0102. Né? Então, é Kellermane. E lá tem também para acompanhar o nosso trabalho, o que fazemos e tudo mais. Tá? Eu gostaria só aqui, desses segundos finais, dar 2 recados. Para você, colaborador, tenha certeza que tudo não acabou. O melhor ainda está por vir e pensar assim é bom. E para o empregador e também os colaboradores, tudo vai passar. E foque naquilo que você quer construir e não na dor que nós estamos vivendo.
Perfeito. Maravilha. Vamos atravessar, se Deus quiser.